Boa noite, irmãos. Que bom vê-los, um grupo maior nesta noite. Esperamos que os irmãos retornem para os nossos cultos presenciais. E várias pessoas reclamaram que houve problema na transmissão e precisa acertar algumas questões aí. Tem algumas coisas chegando para melhorar a nossa transmissão, então nós vamos ficar sem transmitir o culto. Vai ser gravado e depois colocado, acho que a mensagem, depois nas plataformas que a igreja usa. Vamos orar? Senhor Deus, colocamos-nos nas Tuas mãos nesse momento, quando juntos estudaremos a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, e sabemos que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. O Senhor que nos conhece, sabe quem somos, e opera então em cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade para poder fazer a obra na nossa vida e no nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Nós hoje vamos pensar junto com os irmãos no Salmo 53, e estamos colocando esse título aí, o canto da doença do homem. Canto no sentido de cântico, porque o livro de Salmos é uma poesia e foi colocado letra em cada um colocado a música, aliás, em cada um desses salmos, que eles eram cantados nas reuniões, nas programações que o povo de Deus, chamado Israel, realizava. E os cânticos, eles podem ser de louvor, com relação à graça de Deus para a nossa vida, mas também pode ser para mostrar as misérias da depravação humana. Não sei se os irmãos têm prestado atenção em cânticos que nós cantamos aqui. Muitos são realmente louvores, gratidão a Deus, mas alguns deles acabam falando também do nosso pecado, do nosso desviar do Senhor. Então, esse salmo, ele vai tratar isso. Então, ele vai destacar a miséria humana. E a natureza humana, ela é aqui trazida aos nossos olhos uma segunda vez. Porque esse salmo, quase usando as mesmas palavras do Salmo 14. Então, nós já olhamos para o Salmo 14, que é muito semelhante a esse salmo que vamos olhar agora. Lembremos que a Bíblia nunca se repete desnecessariamente. Nós temos... não me lembro se é o livro de Jeremias, que ele vai mostrar que o aprendizado é através da repetição. É um pouco aqui, um pouco ali. O texto lá do Velho Testamento, lá em Jeremias, se não me falha a memória, ele trabalha nesse sentido. Então, quando a Bíblia repete determinado tema, é porque ele é extremamente necessário. É que Deus quer falar com o ser humano, quer abrir os olhos do ser humano com relação a certos aspectos da vida humana. Então, para os que já avançaram na sua maturidade, não é estranheza olhar para o tema que nós vamos ver nesse momento. E nós vamos olhar, então, o lado interior e o lado exterior do tolo, que é o que o Salmo 53 vai tratar. O versículo 1 diz o seguinte: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Meus amados, toda pessoa tola é descrente, é um ateu.
Por quê? Porque ele chega à conclusão da inexistência de Deus através de evidências negativas. Quais são essas evidências negativas? Especialmente a presença e o poder do mal e dos sofrimentos no mundo. E nós estamos num mundo que está mergulhado no mal, mergulhado no sofrimento. Então, por esse motivo, o tolo, que é um descrente, que é um ateu, ele diz: olha, Deus não existe, porque se Deus existisse, o mal não estaria imperando, o sofrimento não seria tão grande como tem sido no nosso mundo. Então, a descrença, ela está no coração. Por isso, ela é moral e não intelectual. Não é falta de entendimento intelectual, mas é uma questão do coração. E Paulo, ele descreve esse ateísmo da seguinte maneira, em Romanos capítulo 1, versículos 19, 22 e 28. Ele diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles quem? Entre os seres humanos, todas as pessoas, porque Deus lhes manifestou, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Então veja bem, Deus, ele colocou tudo aqui nesse mundo para manifestar quem é Ele. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Um dos salmos deixa claro isso. Mas as pessoas que elas se tornam muito sábias nas coisas desse mundo, elas acreditam que Deus não existe. Elas podem até citar o nome de Deus, mas na prática elas demonstram que Deus não existe. E começa a observar a real situação de pessoas que você conhece. Elas falam que conhecem, elas falam em Deus, mas a prática de vida delas é totalmente descrente da pessoa de Deus. Então essa descrença em Deus é demonstrada pela linguagem do pensamento. Quer dizer, aquilo que elas pensam, elas dizem. É o vocabulário dessas pessoas, e não o entendimento que elas têm com relação a Deus. Por exemplo, nós soubemos que duas pessoas recentemente aqui na nossa cidade matou um comerciante. Ficamos sabendo que uma das pessoas que matou esse comerciante, que estava lá, eram em dois, mais um deles, trabalhava lá junto com o homem. Uma parte do dia estava lá, trabalhando com ele. Então, os irmãos, vejam, a descrença em Deus leva a pessoa a demonstrar que ela gosta, que ela ama determinada pessoa, mas a linguagem do pensamento dela a leva a demonstrar que ela descrê em Deus, porque ela tem atitudes que não vêm de Deus, de forma alguma. Então, é um dos aspectos. Se você olhar noticiários, você vai ver muito dessa realidade. Então, a causa do ateísmo, da descrença, ela é demonstrada por, como o texto nos diz, por amar o mal e detestar o bem. Seria importante que os irmãos
pudesse ler, os irmãos pudessem entender como é que esse mundo realmente, há pessoas que elas demonstram amar o mal, amar aquilo que desagrada a Deus, como é que elas detestam o bem, elas não querem o bem das pessoas de forma alguma. Olhando para o versículo 2 e 3, Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Será que eu e você estamos inclusos aqui? Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que nós estamos juntos aqui. Infelizmente. Então essa afirmação, ela não declara que Deus deixou o mundo à sua própria sorte. Não. Essa declaração não está dizendo disso. Ela está dizendo que Deus está atento a tudo que está acontecendo aqui nesse mundo. Deus, ele dá atenção particular a tudo o que há e a tudo o que está acontecendo no mundo. Não passa desapercebido de Deus essas coisas. As coisas que estão acontecendo aqui, Deus sabe de tudo. E a única realidade que Deus valoriza é o conhecimento em si mesmo e o conhecimento de si mesmo. Em outras palavras, nós devemos conhecer a Deus, porque isso é o mais importante. O tolo, ele é descrente, ele não prima por esse conhecimento de Deus, o que o conduz, o que faz com que o tolo seja conduzido a desvios e a se corromper cada vez mais. Então veja o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3, versículo 12. Todos se desviaram. Paulo está citando esse versículo anterior que nós vimos aqui de Salmos. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então veja bem, o Senhor Deus deixa claro isso lá no Velho Testamento, no livro dos Salmos, nos dois Salmos, Salmo 14 e no Salmo 53, e o apóstolo Paulo está fazendo uma aplicação para a igreja lá de Roma, que isso é uma realidade em todo o tempo. Então isso é uma realidade dos nossos dias também. Isso é uma realidade aqui. Agora há pouco a nossa irmã acabou de comentar que a Europa, o pessoal lá não... Para eles Deus não é necessário. Não é necessário. Eles são descrentes. Eles são tolos nesse sentido. Eles valorizam o conhecimento, eles valorizam o bem-estar pessoal, eles valorizam os bens materiais, eles não estão se incomodando com Deus de forma alguma. Então é isso que tanto o Salmo está dizendo, quanto o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Então essa, meus amados irmãos, é a situação geral da humanidade. É geral. Mesmo num país como o nosso, chamado cristão, quando você vai conversar com as pessoas, vocês vão perceber que elas, apesar de dizer que creem em Deus, mas a vida delas não demonstra que elas creem em Deus. O vocabulário delas, os pensamentos delas, a maneira como elas agem, vai demonstrar que elas, essa é a situação delas, que a Bíblia está dizendo aqui. Então, corromper, que aparece aqui
uma expressão, aqui mostra que no original significa totalmente pobres, podres, aliás, totalmente podres. A palavra corromper, no original, quer dizer totalmente podre. É algo que não tem valor, não presta. Essa é a ideia. Então essa é a causa da violência e da maldade crescente no mundo. Nós fomos numa reunião, acho que há umas 2 semanas atrás, e a nossa reunião foi no fundo do templo. Templo mesmo, era o templo, tinha uma sala, e nós nos reunimos lá. E quando nós entramos, o portão estava encostado, não trancado. E começamos a reunião, e eu, escuta, o portão lá parece que não está aberto, ele não está trancado. Aí eles foram lá e trancaram, depois eles disseram, olha, já vieram aqui, já arrebentaram vidro, já roubaram coisa aqui dentro. Então, na realidade, a violência, ela é cada vez mais crescente no mundo. De vez em quando, não é sempre não, aqueles programas da parte da tarde, você só vê violência nele, na televisão, só violência. Você não encontra nada bom ali, é só violência. É pai matando filho, filho matando pai, o marido matando a esposa, e a coisa vai por aí. A maldade no mundo é crescente. Então, o apodrecimento da sociedade é notório. E quando nós partimos para o campo político, nós só vamos enxergar isso. Quando a gente começa a ler os planos de governo, principalmente dos partidos de esquerda, é coisa impressionante. É estarrecedor quando nós olhamos para isso. Então a sociedade está apodrecendo cada vez mais. Só não apodreceu de vez porque a igreja permanece aqui, porque você permanece aqui, porque o Espírito Santo ainda permanece aqui, porque a igreja estando no mundo, o Espírito Santo está trabalhando através da igreja, para não deixar esse mundo apodrecer de vez. Essa é a grande razão. Então, nós estamos vivendo, meus irmãos, a repetição da história do dilúvio. Lembra? Quando o dilúvio veio, por que o dilúvio veio? Por causa de uma situação semelhante à que nós estamos vivendo. Se você ainda não observou, leia lá o relato do dilúvio e por que o dilúvio veio sobre a terra e matou todo mundo. Só salvou a família de Noé. Dá uma lida lá para você ver. Se não, a história ainda não, a história continua repetindo os erros lá do passado. É a verdade. Então, e o texto então ele continua argumentando até onde o conhecimento é e não é uma restrição para a impiedade. Veja o versículo 4. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo, está falando meu povo aqui, o povo de Deus. Está se referindo ao povo de Israel. Devoram meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar a Deus. Olha que figura, olha que metáfora está sendo usada aqui. Como é que nós devoramos o pão? Não é? Não é difícil comer pão. Não. É fácil você mastigá-lo, você engoli-lo. Está dizendo que o tolo, o ímpio, ele está agindo assim para com o povo de Deus. E quando nós olhamos lá para a Ásia, para outros países, nós estamos enxergando isso. Ásia, lá no Oriente Médio, é isso que nós estamos enxergando.
E em alguns lugares aqui no Brasil também. O povo de Deus está passando por essa situação. Então, eles não aprendem. Eles não aprendem porque é inadequado esse aprendizado do bem para eles. Eles não querem aprender. Eles não aprendem, não é porque é proibido, é porque eles não querem. Eles não querem aprender a praticar o bem. Eles não querem nada com Deus. Não é? Você convida alguém para vir ao culto, ou para ir ouvir a palavra de Deus. Agora não tem tempo, e qualquer dia eu vou. As pessoas, elas usam o tempo em coisas que não vale a pena. É porque elas não querem aprender. É porque elas não invocam a Deus pela oração. E pecar se torna algo muito corriqueiro para eles. Então o autor fica estarrecido diante de tamanha crueldade cometida pelos indivíduos sem Deus. Quando ele diz: devoram meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar a Deus. Ele está estarrecido. Por quê? Porque eles investem sobre o povo de Deus como animais selvagens que querem destruir, quer comer a carne, quer estraçalhar. É isso que eles agem. Então, por se afastar de Deus, eles perdem o bom senso e acabam agindo como animais selvagens. Se tivessem o temor de Deus, eles seriam reverentes a Deus, eles tratariam a Deus com respeito, eles teriam na santidade de Deus um meio para eles poderem considerar a grandeza de Deus, reconhecendo a própria fraqueza e dependendo de Deus para que a vida deles mudasse. Mas, como são tolos, como acreditam que Deus não existe, eles acabam agindo dessa maneira. Mas o versículo 5 diz o seguinte: grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. De quem? Está falando dos tolos. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo, serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Aqui está mostrando como é o emocional dessas pessoas. Essas pessoas vivem aterrorizadas, elas vivem apavoradas, porque eles perseguem o povo de Deus, e como a alma do ser humano, ela ainda pode ter alguns resquícios de Deus, porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e lá no fundo eles sabem que haverá uma disciplina severa para aqueles que agem fora daquilo que Deus estabeleceu. E por esse motivo, eles vivem aterrorizados, eles vivem apavorados, eles se atormentam a si mesmos. Eu fico imaginando esses dois que mataram esse comerciante aqui em Bebedouro. Certamente, depois que fizeram a tolice, caiu em si. E agora? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Será que somente seremos presos? Ou será que algum policial aí pode tirar a nossa vida? Vivem apavorados. É por esse motivo que, de modo geral, esse pessoal, eles aparecem só na noite. Durante o dia, eles ficam como esses animais de hábitos noturnos. Durante o dia dormem e à noite saem para poder aprontar. Ou à tardezinha eles saem para poder aprontar. Então é isso que acontece. Eles vivem apavorados, eles se atormentam, eles vivem cheios de temores, mesmo quando não existe alguém ao encalço deles.
Eles sempre estão desconfiados. A tolice os leva a isso. Por isso eles serão vencidos pela própria tolice e terão uma morte sem dignidade. Porque o texto está dizendo aqui: Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo, serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Deus rejeitou por quê? Porque eles decidiram rejeitar a Deus. Eles não deram valor ao apelo que Deus faz a eles, ou fez a eles, através dos seus profetas, através dos seus mensageiros, através do testemunho daqueles que com eles convivem, daqueles que conhecem a Jesus, com eles convivem, mas eles rejeitaram a Deus. Então, essa será a situação delas. É uma humilhação vergonhosa até para criminosos. De morrer e ficar espalhado por aí, é algo vergonhoso. Mas eles sofrem ou sofrerão dessa maneira, porque Deus agora os rejeita, porque eles rejeitaram a Deus. Finalmente, o versículo 6. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Porque o salmista aqui está pensando o que o povo de Israel está sofrendo. Esse Salmo 53 está mostrando isso. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quem virá? Lá no monte Sião era o local do templo. Era o local da presença de Deus. Por isso que ele responde: quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Então, quem é que salva? O próprio Deus. Então Deus está no controle. Apesar de nós estarmos vivendo num mundo assim, num mundo em que parece que os tolos é que estão governando, é que estão criando as leis, são eles que estão comandando o mundo, nós devemos lembrar que a nossa morada não é aqui. Devemos lembrar, como o próprio Senhor Jesus disse, que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas não matam a alma. Nós pertencemos ao Senhor, e é Ele que virá nos socorrer. É nele que nós vamos dar gritos de alegria, é nele que nós vamos exultar, porque Ele é aquele que nos dá vitória. Ele nos dá vitória. Ele pode nos dar a vitória enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Ele pode tirar o tolo do nosso caminho, para que nós cumpramos a missão que Ele tem para cada um de nós. Enquanto estamos caminhando para os céus, nós estamos resgatando vidas para que possam ir conosco, através do nosso testemunho, através da nossa palavra, da nossa maneira de ser. Estamos levando gente conosco para os céus. Mas Deus pode nos levar através de uma situação de violência. Quantos irmãos nossos certamente estão morrendo lá na Ucrânia? Quantos irmãos nossos certamente estão sendo presos nos países comunistas? Outros estão morrendo lá naqueles países. Quantos irmãos nossos? Mas a grande alegria, pelo menos nós que estamos aqui, certamente os que estão lá, é que eles não têm negado a crença em Deus. Eles continuam crendo no Deus Todo-Poderoso, no Deus que está cuidando deles. O Deus presente. Então, não vamos imitar o tolo. Não vamos achar que o tolo está correto. Não vamos achar que ele está por cima. Não está.
porque a palavra de Deus, ela é muito clara no que nós acabamos de ler no versículo 5. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Mas como nós não sabemos, aqueles que ainda deverão aceitar a Jesus, nós devemos continuar proclamando a verdade de Deus. Nós devemos continuar amando os nossos inimigos. E nós os amamos, orando por eles e tendo a oportunidade, falando do amor de Deus a eles. E nós então vamos nos exultar, porque a salvação, ela vem do Deus que está lá no Monte Sião, o Deus verdadeiro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, colocamos-nos nas tuas mãos diante do que vimos e ouvimos da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer a nossa fé no mundo tão violento, no mundo em que as pessoas descrentes do Senhor, eles fazem de tudo para prejudicar o seu próximo. Eles querem levar vantagem e muitas vezes o teu povo também acaba sendo perseguido, humilhado, mas o Senhor é o Deus que quer cuidar de cada um de nós, está cuidando de cada um de nós. É o Deus que vai nos restaurar. É o Deus que vai nos ajudar no momento certo a dar gritos de alegria, a exultar no Senhor, porque de Sião é que virá a nossa salvação. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amados, que Deus abençoe. Até no próximo domingo pela manhã, domingo à noite, e nas programações de sexta-feira e de sábado também, que nós ainda teremos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.